Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há algum tempo atrás, no jornal O Estado de São Paulo, vi publicado um artigo de um psiquiatra manifestando alguns impactos, um impacto forte assim que teve lá enquanto estudava medicina, mas também tecendo outras considerações a respeito do jejum. Diz assim: comer é tão bom, tão instintivo e tão necessário, que situações nas quais alguém escolhe não se alimentar são profundamente perturbadoras. Lembro-me que durante a faculdade de medicina, nada me impressionou mais do que as pacientes com anorexia, cuja distorção da imagem corporal fazia que mesmo as mais esqueléticas se achassem gordas, recusando por vezes até mesmo água. Ele coloca no feminino. Parece que lá, nesse caso, só tinham pacientes mulheres. Mas, sem ir mais longe, todos nós recordamos o testemunho que deu o padre Marcelo Rossi, alguns anos atrás, em que ele passou de 128 quilos para 60 quilos, num processo também de uma forte depressão. E ele descreve como ele ficou anoréxico. E olhava no espelho e, por mais que ele tivesse magérrimo lá com 60 quilos, se sentia muito gordo. Ele achava que tinha que continuar fazendo regime, fazendo uma dieta para não continuar naquele estado. E continua o articulista: esse incômodo com o jejum, de uma pessoa escolhendo não se alimentar, esse incômodo foi comercialmente explorado no século XIX, quando faquires jejuavam publicamente para o fascínio aflito do público, como retratado no conto O Artista da Fome, de Kafka. E depois passa a falar de outro tipo de escolha de não alimentar-se, já feito com outro propósito, que é de conseguir algum resultado como forma de protesto político em geral, ou talvez em outras situações que foram correndo ao longo da história, as chamadas greve de fome. Agora, num contraponto, a gente também encontra alguns artigos positivos falando a respeito do jejum. Hoje em dia ficou até na moda, com o artigo que eu tenho aqui nas mãos, a autora diz que se converteu num estilo de vida, o chamado jejum intermitente. Parece que esse causa menos impacto negativo. E, pelo contrário, vai produzindo impactos positivos, de modo que as pessoas aderiram e falam com muita naturalidade de que vivem assim. Começa o artigo: jejum intermitente é um estilo de vida no qual se faz períodos de jejum prolongados, que podem variar entre 16 e 24 horas. O de 16 horas, a pessoa, então, só pode alimentar-se 2 ou 3 vezes nas outras horas restantes. Se não me engano, estou conferindo aqui. Perdão. Pode fazer 3 ou 4 refeições nas 8 horas restantes. O jejum de 20 horas, a pessoa pode fazer refeições nas 4 horas restantes. E o jejum de 24 horas, a
pessoa não faz refeição nenhuma, e pode ser praticado de 2 ou 3 vezes por semana. E ainda por cima enumera as benesses desse jejum. O jejum intermitente ajuda a fortalecer o sistema imunológico, melhora a disposição e agilidade mental, previne o envelhecimento precoce, além de aumentar a queima de gordura corporal, promovendo o emagrecimento. Depois de salientar, que, logicamente, uma pessoa só deve empreender essa prática, esse estilo de vida, com orientação de um médico ou nutricionista, passa, então, a enumerar 9 benesses, além dessas enumeradas, do jejum intermitente. Diz: regula os níveis de colesterol e triglicerídeos, aumenta o metabolismo, previne a pressão alta, previne a diabetes, previne a flacidez, promove a desintoxicação do organismo, detox, diminui o risco de doenças do coração, previne o envelhecimento precoce. Bem, todos nós experimentamos os mesmos sentimentos do Dr. Daniel, de impacto diante de uma pessoa que se decide a não comer por um desvio psíquico e também com o objetivo de conseguir algum resultado através de uma greve de fome. E ao mesmo tempo, quem mais quem menos, vê com certo interesse essa proposta do jejum intermitente. Porém, às vezes parece que nós experimentamos, muita gente com certeza experimenta, certa dificuldade para perceber o alcance que o jejum pode ter no âmbito religioso e espiritual. Nesses casos, o jejum é visto com certa desconfiança, se não até com um pouco de crítica. Ainda mais quando é a igreja quem o propõe, para que nos exercitemos nele, no jejum, durante o período da quaresma, com 2 pontos assim de pico no exercício deste jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, em que a igreja propõe um jejum o que ela considera austero, fazer apenas 3 refeições nas 24 horas. Uma delas completa e outras 2 frugais, que em geral as pessoas escolhem fazer o almoço como refeição completa, se na sexta-feira santa uma bacalhoada inclusive, e 2 mais leves no café da manhã e no jantar. Talvez um café com leite com uma fruta, com meio pãozinho, no café, e à noite uma sopa ou um omelete, com talvez alguma fruta também. Mas não aquele jejum, como tantas vezes as pessoas interpretam, de ficar sem comer absolutamente nada. E o jejum, nesse contexto religioso, parece que proposto assim nos dias de hoje, acaba sendo encarado, como dizia o Papa João Paulo II, na primeira mensagem de Quaresma que ele enviou em 79, falando precisamente sobre o jejum, diz que muitas pessoas acabam encarando como sendo um resíduo de uma prática religiosa dos séculos passados. Ele não falava desse modo que eu vou dizer agora, mas como se fosse uma coisa também já um pouco mofada, esverdeada, assim, úmida, num ambiente escuro e talvez até com umas teias de aranha já instaladas nas suas arestas e esquecidas lá pela igreja. Algumas vezes, até dentro da própria igreja, essa prática do jejum é vivida como uma certa superstição que deixa a pessoa muito inquieta se ela quebra o jejum, porque ele esqueceu por algum esquecimento, como se fosse cair sobre ela uma espécie de maldição.
ou às vezes praticado no âmbito da própria igreja, pelos fiéis, como uma forma de conseguir alguma vantagem no relacionamento com Deus. Como se Deus tivesse necessidade daquele jejum, então está disposto a conceder qualquer coisa, com tal que ele entregue um jejum. Como se estivesse fazendo um favor para Deus. O Papa Bento XVI, também ele, numa mensagem de Quaresma, 4 anos depois de ter sido eleito, em 2009, se deteve para abordar o tema do jejum. E dizia, nos nossos dias, a prática do jejum parece ter perdido um pouco do seu valor espiritual e ter adquirido antes, numa cultura marcada pela busca da satisfação material, o valor de uma medida terapêutica para a cura do próprio corpo. Jejuar, sem dúvida, é bom para o bem-estar, mas para os crentes é, em primeiro lugar, uma terapia para curar tudo o que os impede de se conformarem com a vontade de Deus. E cita a Constituição Apostólica Penitemini, de autoria do Papa Paulo VI, São Paulo VI agora, que ele foi canonizado há alguns anos pelo Papa Francisco, em que ele reconhecia a necessidade de colocar o jejum no contexto da chamada de cada cristão a não viver mais para si mesmo, mas para aquele que o amou e se entregou a si por ele, e também a viver pelos irmãos. E aqui, de alguma forma, o Papa Bento XVI, encampando esse documento do Papa Paulo VI, de São Paulo VI, nos oferece como que um sentido para o jejum do ponto de vista cristão. 2 sentidos, vamos dizer assim. Não viver para si, mas para Deus, para Cristo. E ao mesmo tempo, não viver para si, mas viver pelos irmãos. O título do nosso recolhimento desse mês, que tem como pano de fundo o crescimento interior que se pode atingir na Quaresma, o título acabou ficando até um pouco provocativo, com uma interrogação. Jejum e mortificação, : faz sentido? Nós que pertencemos agora à geração do faz sentido, e que é comum que as pessoas só se manifestem um aquietamento assim da sua curiosidade, do seu desejo de conhecimento assim mais aguçado, quando pode exclamar, puxa, isso faz sentido. Essa nossa meditação quer projetar um pouquinho de luz para que as pessoas, já fiéis, diante dessa proposta da igreja, fiquem à vontade para aderir a ela. E cheguem a essa conclusão, puxa, faz sentido fazer jejum, faz sentido viver as mortificações, como falaremos mais adiante. E a realidade é que a Bíblia nos fala de uma espontaneidade na prática do jejum, do ponto de vista dos antigos, que compõe a nossa tradição judaico-cristã, que é muito séria. E também o Papa Bento XVI cita como o jejum esteve presente na atitude de Moisés lá no Monte Sinai, quando Deus lhe entregou as tábuas da lei, depois de ter exposto no que consistiam os mandamentos, nosso manual de bom funcionamento. Antes de que ficassem impressas nas tábuas, diz aqui o livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 28, diz assim: Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, para, de fato, estar em condições de receber aquelas palavras de Deus e ser um grande transmissor,
um digno transmissor delas. O livro dos Reis também nos fala de como Elias teve a sua experiência com Deus num outro monte, no Monte Horebe, que veio precedido também de 40 dias e 40 noites em jejum. Ele que, depois de tanta perseguição que estava sofrendo, estava entregando os pontos, se deixou abater e caiu lá, adormecido, mas também pela tristeza no deserto, foi acordado por um anjo de modo excepcional, que lhe tinha preparado um pouco de água e um pão, que lhe disse: levanta-te e come, teu caminho é longo. Fez isso por 2 vezes. E narra aqui o autor do livro dos Reis: Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. E lá teve uma experiência de Deus. Mas foram 40 dias e 40 noites na sequência, sem comer nada. E lógico, da tradição judaica passamos para a tradição cristã e tropeçamos com nada menos que com Jesus. Que na descrição de Mateus nos diz como o Espírito Santo, depois de ser batizado, o levou para o deserto, onde ele permaneceu 40 dias e 40 noites, o número mágico que é o número 40, né? Em oração e jejum, e depois disso foi tentado, tirou de letra as tentações, estava preparado, e depois iniciou a manifestação da sua missão como Redentor. Em primeiro lugar, dizia o Papa Paulo VI, o sentido do jejum é que nos facilita o viver não para nós mesmos, mas para Deus, para Cristo. E é, por assim dizer, com esse primeiro desdobramento, esse jejum que me leva a evitar o pecado e tudo que induz a ele. Cristo estava preparado pelo jejum, para evitar o pecado e tudo que induz a ele. O Papa Bento, ainda falando a respeito disso, diz lá: podemos perguntar que valor e que sentido tem para nós cristãos privar-nos de algo que seria em si bom e útil para o nosso sustento. As Sagradas Escrituras e toda a tradição cristã ensinam que o jejum é de grande ajuda para evitar o pecado e tudo o que ele conduz. Evitar o pecado e tudo o que ele conduz. Por isso, na história da salvação é frequente o convite a jejuar. Já nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, o Senhor comanda que o homem se abstenha de comer o fruto proibido. O primeiro mandamento dado por Deus, lá para Adão e Eva, no paraíso ainda, foi um jejum, uma abstinência. Podes comer o fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas o da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E comentando essa ordem divina, dizia São Basílio: o jejum foi ordenado no paraíso, e o primeiro mandamento nesse sentido foi dado a Adão. Portanto, o não comas é a lei do jejum e da abstinência. Na sequência, o Papa ainda fala de um outro desdobramento desse viver para si, desse não viver para si, mas viver para Deus, para Cristo, que é: se eu acabo pecando, também o jejum tem um papel de facilitar-me o caminho de volta, para entrar novamente em sintonia com Deus, restabelecer a amizade com Ele. O Papa cita aquela passagem da Sagrada Escritura em que, depois do povo ter pecado contra Deus de modo coletivo, diríamos, Deus permitiu que o povo judeu fosse dominado pelos babilônios e levados, assim, ao cativeiro lá na própria Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor. E ficaram lá com muitas lamentações, porque Nabucodonosor saqueou o templo, destruiu, né, o templo, saqueou tudo que podia, mas também deixou em petição de misérias. Isso tudo afligia muito os judeus,
que caíram na conta do seu afastamento voluntário de Deus, estavam arrependidos e queriam manifestar isso. Isso se tornou possível porque os persas dominaram os babilônios e, portanto, ficaram também tendo sob seu domínio o povo judeu. E Deus tocou o coração do rei da Pérsia, Ciro, que permitiu que eles voltassem para Jerusalém e restaurassem o templo. Quem exerceu a liderança nesse caso foram dois personagens chamados Esdras e Neemias. E no livro de Esdras, concretamente, quando já estavam para empreender a viagem de retorno para colocar as mãos na edificação do templo, encontramos essas palavras suas, do Esdras. Ali, junto ao riacho Ahava, publiquei um jejum, a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos bens. Que Deus, de fato, tenha compaixão de nós, nos perdoe e nos ofereça a sua proteção. Então, dentro desse contexto de viver para Deus e para Cristo e não para si mesmo, um dos desdobramentos é evitar o pecado e tudo que induz a ele. O outro, uma vez tendo pecado, restabelecer a amizade com Deus. E ainda por cima, e talvez o mais fundamental, e o Papa Bento XVI chama a atenção para isso naquela mensagem de 2009, é que o jejum dispõe melhor a nossa vontade para cumprir sempre e em tudo a vontade do Pai. No Novo Testamento, Jesus ressalta a razão profunda do jejum, condenando a atitude dos fariseus, os quais observaram escrupulosamente as prescrições impostas pela lei, mas o seu coração estava diante de Deus. O verdadeiro jejum repete também, noutras partes, o Mestre Divino, é antes cumprir a vontade do Pai Celeste, o qual vê no oculto e recompensa. Ele próprio dá o exemplo respondendo a Satanás, no final dos 40 dias transcorridos no deserto, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum que me facilita ter uma prontidão para levar à prática a vontade de Deus. O verdadeiro jejum, conclui, finaliza-se, portanto, a comer o verdadeiro alimento, que é fazer a vontade do Pai. Portanto, se Adão desobedeceu ao mandamento do Senhor de não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o jejum, o crente deseja submeter-se humildemente a Deus, confiando na sua bondade e misericórdia. E desse modo, com esses três objetivos, a gente vai constatar como os primeiros cristãos, os santos padres, dos primeiros séculos do cristianismo, aqueles que já absorveram o que tenha sido transmitido assim pela própria fonte Cristo, mas os apóstolos na sua doutrina. E além disso, os santos, ao longo da história, foram praticando o jejum, de modo muito espontâneo, de modo muito particular. Há um testemunho dos Atos dos Apóstolos que também é bem bonito. Lá no capítulo 13 dos Atos, eu perdi a marca aqui, mas a gente acha rápido. No capítulo 13, São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, conta assim: havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo. Favorece essa sensibilidade para perceber a ação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo diz, em geral através da nossa consciência. Disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Ou seja, de fato, o jejum que precedeu essa percepção do que o Espírito Santo queria e depois sucedeu essa percepção em preparação do levar à prática aquela indicação do Santo Espírito.
O jejum como algo que fez parte, né, dos primórdios do cristianismo e foi ganhando presença ao longo de todos os séculos. E como consequência dessa união com Deus, a própria pessoa se vê mais integrada, diz Bento XVI, com corpo e alma. Diz, a prática fiel do jejum contribui para conferir unidade à pessoa. A gente já vai voltar a isso daqui a pouquinho. Corpo e alma, ajudando-a a evitar o pecado e a crescer na intimidade com o Senhor. Santo Agostinho, que conhecia bem as próprias inclinações negativas e as definia nó complicado e emaranhado, no seu tratado A Utilidade do Jejum escrevia: certamente é um suplício que me inflijo, mas para que ele me perdoe. Castigo-me por mim mesmo para que ele me ajude, para prazer aos seus olhos, para alcançar o agrado da sua doçura. E ainda dizia Santo Agostinho, o jejum purifica a alma, eleva a mente, subordina a carne ao espírito, cria um coração humilde e contrito, espalha as nuvens da concupiscência, extingue o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Os benefícios que promove o jejum. E além disso, dizia também o Paulo VI, o que dá sentido ao jejum é que ele nos capacita a estar mais solidários com nossos irmãos necessitados, carentes. E o Papa também comenta essa afirmação, o Papa Bento XVI, naquela sua mensagem de 2009. Ao mesmo tempo, o jejum ajuda-nos a tomar consciência da situação na qual vivem tantos irmãos nossos. Este jejum que acabamos fazendo de modo voluntário, né, e sempre por tempo bem determinado, bem limitado, é o que acaba sendo, na prática, o contexto em que se desenvolve tantas pessoas ao nosso redor, para as quais nós, que bom seria, nunca ficássemos insensíveis e, logicamente, menos ainda indiferentes. Que os pobres ao nosso redor, como dizia também criticamente o Papa Francisco há alguns anos, nunca se convertam numa espécie de personagens que já fazem parte da paisagem. Aquele mendigo que já está sempre naquela escada à frente de alguma instituição, ou aquelas pessoas mais necessitadas e carentes que estão sempre naquele farol e que já vai gerando como que uma espécie de calo em que já não nos impacta, já não nos mobiliza para ajudar a remediar de alguma forma aquela situação. E o Bento então ainda dizia, jejuar voluntariamente ajuda-nos a cultivar o estilo do bom samaritano. Também a não comportarmos como aquela outra parábola em que Cristo coloca a figura do rico epulão, que diante da necessidade de Lázaro, sentado lá à sua porta, ele só estava preocupado em estar se banqueteando, ele nem percebia. Não dá para dizer que era indiferente, era insensível. Nem percebia que aquele homem leproso, o único consolo que tinha eram os cachorros que vinham lamber-lhe as feridas, e nada de alimento. Escolhendo livremente, voltando a Bento XVI, privar-nos de algo para ajudar os outros, mostramos concretamente que o próximo em dificuldade não nos é indiferente. Faz lembrar da reação daquelas criancinhas videntes de Fátima, depois da primeira aparição. Nossa Senhora lhes perguntou, estáis dispostos a sofrer a fazer todo o sacrifício que Deus vos queira enviar pela conversão dos pecadores? E elas disseram, estamos. E ninguém concretizou mais nada. Mas o fato é que instintivamente, o que começaram a fazer? A merenda que levavam lá para a metade do dia,
enquanto estavam desempenhando o seu ofício de pastores e ovelhas, os 3 faziam isso, começaram a dar para as próprias ovelhas o seu lanche. E depois perceberam que aquilo não estava muito ajustado, muito adequado, e já começaram a dar para crianças pobres que encontravam no meio do caminho. Estavam fazendo lá o seu jejum, com duplo efeito. Um, espiritual, oferecendo pela conversão dos pecadores. Também a solidariedade com esses que são talvez mais pobres ainda. Santo Agostinho dizia que mais do que a pobreza material, a pobreza do conhecimento de Deus, a ignorância de Deus, é algo ainda muito mais sério, muito mais profundo. Então aquelas criancinhas ofereciam o seu jejum pela conversão dos pecadores, mas também dando esse sentido de remediar a necessidade de outras crianças carentes. Isso nos faz colocar a mão na consciência. O quanto nos envolvemos assim na assistência de pessoas menos favorecidas, financeiramente, sem dúvida, mas depois também arregaçando as mangas numa obra de voluntariado. Tem para todos os gostos. Talvez as mais clássicas nos dias ao nosso redor seja a distribuição de sopas lá embaixo de algum viaduto, lá no Minhocão, a distribuição de quentinhas lá no centro da cidade, em outros pontos assim chaves. Mas também aqui na nossa realidade paulistana, essa iniciativa da Missão Belém, aqui no centro onde eu moro, no Itaim, no centro da Rua João Cachoeira, o pessoal tem organizado assim alguns atos desse voluntariado, também angariando fundos para comprar mantimentos. 400 famílias tem nessa comunidade. Logicamente tudo é consumido lá por toneladas, a necessidade que tem. E ao mesmo tempo levam esses víveres e se entretêm lá conversando com as pessoas, também interagindo, né? Levando também o seu carinho, o seu calor. Coisas que são, de fato, admiráveis. E o Papa Bento XVI, arrematando aquela sua mensagem, dizia: de quanto disse, sobressai com grande clareza que o jejum representa uma prática ascética importante, uma arma espiritual para lutar contra qualquer eventual apego desordenado a nós mesmos. Privar-se voluntariamente do prazer dos alimentos e de outros bens materiais ajuda o discípulo de Cristo a controlar os apetites da natureza fragilizada pela culpa da origem, cujos efeitos negativos atingem toda a personalidade humana. Mas é preciso dar um passo adiante. E vamos fazê-lo começando por recordar aquele episódio da vida de um camponês, talvez conhecido de todos vocês, que gostava muito do seu burro, estava muito agradecido a todo o trabalho que o seu burro lhe prestava, mas ficava muito incomodado porque o burro comia muito. E trocando uma ideia com outro matuto lá da roça, seu vizinho, esse lhe comentou algo que tinha ouvido dizer que talvez pudesse ajudá-lo, que parece ser que funcionava, ir diminuindo pouco a pouco, né, a alimentação do burro até que ele se acostume. Então, primeiro vai diminuindo a comida, depois começa a dar de modo intermitente, dia sim, dia não, depois um dia sim, 2 dias não, dá alimento um dia sim, 3 dias não, um dia sim, 4 dias não, até que o burro se acostuma e já só trabalha sem precisar comer. O matuto duvidou no seu interior, mas a proposta lhe parecia assim muito sedutora e resolveu levar à prática. Ia ficando admirado como de fato o burro continuava trabalhando, depois que ele tinha reduzido a comida, começou a alternar dia sim, dia não, e o burro lá firme, e depois dia sim, 2 dias não, e o burro também, com toda galhardia, estava trabalhando, um dia sim, 3 dias não, um dia sim, 4 dias não, e assim, e ao completar um mês, ele já empolgado como ele estava,
com os resultados lá daquela estratégia, acordou de manhã e encontrou o burro morto lá no curral. E não fez outra coisa, não encontrou mais nada para dizer do que uma lamentação, dizendo, puxa, agora que você já estava quase acostumando. Eu sei de várias pessoas que se retraíram em relação ao jejum e, estendendo um pouco, se retraíram em relação à prática da mortificação. Aliás, até torcem um pouco o nariz quando ouvem essa palavra, a palavra que caiu em desgraça, né, segundo a avaliação, o sentir de muitas pessoas, como também se estivesse remontando à mais obscura Idade Média, sempre cheirando a mofo, né, teias de aranha e sei lá que mais coisas, né? Mas várias pessoas se retraíram em relação à prática do jejum e da mortificação, porque testemunharam em algumas pessoas, talvez até em biografias de santos, práticas que pareciam irracionais. Tem biografias de santos que, querendo enaltecer a vida do santo, de repente acabavam carregando demais as tintas, né, nas suas penitências, como que criando uma distância entre eles, o reles mortal que também gostaria de chegar a ser santo, mas não ia conseguir nunca ter a performance que lê lá na biografia. São José Maria comentava, se divertindo, mas ao mesmo tempo com uma boa dose de indignação, como não lhe agradava nada, uma biografia que falava de São João, que era tão penitente, tão mortificado, que não jejuava, não mamava às sextas-feiras desde bebezinho. E o Monsenhor Escrivá dizia, por favor, você e eu, quando éramos bebês, nos agarrávamos ao peito da nossa mãe e mamávamos tudo o que tínhamos direito. E ponto. Essas práticas que acabam chegando a parecer, então, assim, irracionais. Da mesma forma que as dietas, o jejum intermitente, low carb, etc., sempre trazem lá a recomendação anexa de que sejam praticadas sob orientação médica. A Igreja sempre orientou os fiéis cristãos a que contassem com o parecer, autorização até do diretor espiritual para suas práticas penitenciais, deixando que o diretor espiritual fosse um moderador daqueles ímpetos que talvez experimentassem em determinados momentos, e moderador daquela generosidade mal entendida, reconduzindo-a para aquilo que de fato fosse para a maior glória de Deus e, portanto, não comprometesse a saúde do fiel em questão. Eu, há alguns anos, ganhei de presente de Natal um dicionário da língua portuguesa, Michaelis. Ia dizer que era um tijolo, mas mais que um tijolo, é um bloco, grossão. E para mim é um instrumento de trabalho, então eu valorizei muito esse presente. Não sei se todo mundo valorizaria ganhar um dicionário de presente de Natal, mas eu valorizei bastante. E me chamou a atenção um dicionário da editora Melhoramentos, que traz no verbete mortificação a seguinte definição, diz lá, mortificação, penitência que os cristãos fazem para moderar os apetites inferiores e os sentidos corporais, segundo os ditames da razão e da fé. Talvez a gente não encontre uma definição de mortificação assim tão redonda, até mesmo nos manuais de teologia espiritual. Mas é muito boa, me parece. Mortificação, penitência que os cristãos fazem para moderar os apetites inferiores e os sentidos corporais, segundo os ditames da razão e da fé. Algo que seja razoável, sensato e, logicamente, com sentido transcendente, dando um alcance ainda maior de união com Deus, como nós meditávamos há pouco.
e também de sensibilidade para a necessidade das pessoas. Dando um pouco mais de contorno, então, para o jejum, tal como a igreja propõe, vemos que, até comparado com outras propostas, assim, do ponto de vista nutricional, é algo, eu diria quase que singelo, muito simples. Já falávamos, o jejum, quando proposto desse modo, 3 refeições, uma completa e 2 frugais, obrigando para as pessoas maiores de 18 anos e já expirando quando a pessoa completa 59 anos. Os 60 anos incoados já se incluem aquelas pessoas já dispensadas do jejum. E do ponto de vista da abstinência, também na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa, ainda que também como orientação para todas as sextas-feiras do ano, mas talvez de modo assim mais exigente nesse início, no final da quaresma, a igreja propõe para quem tem mais de 14 anos, e daí sim, sem idade limite para terminar toda a vida. Mas aquele documento Penitemini, publicado pelo Paulo VI, aquela Constituição Apostólica, deixava a cargo das conferências episcopais a regulamentação mais específica dessas leis, com a capacidade de flexibilizar, de permitir comutações, trocar o jejum por uma obra de piedade, por alguns minutos de oração, um terço, uma visita a Jesus aqui no sacrário, ou trocar por um ato de caridade, um tempo que eu vou dedicar para estar com aquela pessoa que está passando por uma aflição, ou para ensinar, ou para suprir ali uma carência. A igreja sempre vai de modo muito condescendente, diria, muito maternal, muito ameno, para se ver assim às voltas com olhares de desconfiança, às vezes até da nossa parte. A igreja fala do jejum eucarístico, por exemplo, também, 1 hora antes de receber a Eucaristia. 1 hora, o mínimo. Algumas pessoas ainda, às vezes, até fazem um pouquinho de barganha. 1 hora tem 60 minutos. E 1 hora antes da comunhão, não antes da missa. Se eu sei que a missa é às 8 horas e a comunhão costuma ser às 8h40, até às 7h40 eu posso comer. E se eu quero ser assim, mais delicado e jogar na garantia, vou comer até 7h30, deixar umas 10 minutos de margem assim, de segurança. Vai que o sacerdote é mais rápido, vai que os textos são mais curtos, ou vai que ele está com a homilia assim, menos elaborada e dura menos tempo. E não quer passar por aquela aflição. Mas às vezes as pessoas até querem uma flexibilização sobre a flexibilização. Às vezes me falam, Padre Carlos, outro dia fui para a missa, o padre foi mais rápido. Quando eu vi, só tinha dado 58 minutos, faltavam 2 minutos só para comungar, acabei comungando. Fiz mal? E a resposta é, fez. Se é 1 hora, 60 minutos, 58 não é 60, não são 60. Ah, mas imagina, 2 minutos por 2 minutos, é o plus de flexibilização, talvez bem nacional, naquele encaixe, aquele jogo de cintura, que vai, por assim dizer, por um caminho de indelicadeza com o Senhor, uma ética minimalista, portanto, um caminho de mediocridade. Até, diria, se impõe a não comungar, assim depois você vai ficar mais esperto, por outras vezes você vai ficar mais delicado, não vai ficar aí sempre à beira do abismo, Mas a verdade é que a igreja agora impõe 1 hora de jejum, e com o objetivo nítido, que era para que não se tome uma bolacha, depois, sei lá, uma torradinha com manteiga ou requeijão, coisa como em pé de igualdade com a Eucaristia.
comia uma bolacha, um pãozinho, e agora eu vim e comunguei. Como se tivesse ali mais ou menos tudo parecido, a mesma coisa. Não. Quer vincar bem. Haja um foco, uma atenção, vou receber Deus, deixo tratá-lo de fato com essa coerência de atenção. Mas a igreja, ela flexibiliza até essa 1 hora de jejum. Antigamente o jejum era de 12 horas. É bem verdade que as pessoas sempre assistiam missa de manhã, comungavam de manhã. Então às 12 horas já pegavam o sono da noite. Então a coisa era mais fácil assim de levar adiante. Pois com essa necessidade de aumentar o número de missas em diferentes horários, a igreja viu por bem adaptar para 1 hora de jejum. Já cumpria o papel ao que se propunha. E mesmo assim, dispensando do jejum os doentes. O pessoal doente não precisa ter nenhuma preocupação com o jejum antes de comungar. E não só isso, as pessoas que acompanham os doentes também estão dispensadas do jejum. É sempre tudo muito benigno, muito maternal. E dentro desse contexto se encaixa uma exortação do pregador da Casa Pontifícia, o Raniero Cantalamessa, que talvez pudéssemos secundar assim com a nossa atuação. Cito aqui o livro A Vida em Cristo, que tem um conjunto de pregações dele lá na época do papado do Papa João Paulo II. Diz assim: devemos fazer o possível para resgatar a palavra mortificação da desconfiança que de há muito pesa sobre ela. O homem de hoje, cedendo sem se dar conta aos reclamos do homem velho, criou para uso próprio uma filosofia particular, para justificar e até exaltar a satisfação indiscriminada dos próprios instintos. É verdade que a mortificação é inútil, e outrossim, obra da carne, quando praticada por si mesma, sem liberdade, ou, que é pior, feita para reivindicar direitos perante Deus ou a oferir vantagens perante os homens. Foi assim que muitos cristãos a praticaram e agora têm medo de recair, talvez por terem descoberto a liberdade no espírito. Mas há um outro modo de considerar a mortificação, que a palavra de Deus nos aponta, um modo puramente espiritual, porque provém do Espírito Santo. E cita aquela passagem da Epístola aos Romanos, em que São Paulo nos coloca diante dessa palavrinha, a palavra mortificação. Diz lá: irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Capítulo 8, versículo 12 da Epístola aos Romanos. Irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. Eu já vou explicitar o que o apóstolo está querendo dizer com essa palavra carne, que nós talvez num primeiro momento associamos direto com coisa de sensualidade, com modo desregrado, né, de viver a realidade do sexo. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Olha a palavrinha aqui. Como é que eu vou tirar do léxico cristão? São Paulo está utilizando, aliás, utiliza 2 vezes. Se a gente abre lá na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, depois que ele faz aquela introdução super pascal, falando a respeito de Cristo ressuscitado e nós com Ele, e exortando que nós busquemos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, afeiçoemo-nos às coisas lá de cima e não às da terra. São Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Mortificai. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vocês, tendo em vista de poder estar sentado com Cristo no céu, reinando com Ele no céu, mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. E para entender bem o que o apóstolo quer dizer com essas obras da carne, nós podemos abrir o capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, em que São Paulo diz: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário,
Fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e esses aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. A base de utilizar a liberdade como pretexto para prazeres carnais, chega uma hora que essa liberdade, de repente, só tem um nome, porque você foi criando alguns vícios que te impedem, de fato, a fazer aquilo que você até quereria fazer. A base de dar um tapa, no despertador e não levantar na hora, você vai perdendo o traquejo, deixa levar pela preguiça, vira um vício. E já não consegue levantar mais. Isso se aplica a qualquer um dos pecados capitais, de ira, de orgulho, de vaidade, de luxúria, mas também de gula. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, e vai esclarecer o que são as obras da carne. As obras da carne são estas. Começam com as coisas contra a castidade: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria. Mas depois já vai adiante, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Em outro momento, na primeira epístola aos Coríntios, também diz lá: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Essas todas estão na classificação das chamadas obras da carne. E essas que ele nos estimula a mortificar, movidos pelo Espírito Santo. Com a mortificação, como propunha São José Maria Escrivá, sem estridências. Ele dizia que não era amigo dos grandes jejuns, dessas mortificações chamativas. Ainda mais porque a experiência sacerdotal nos leva a constatar isso, que é tão frequente, que as grandes mortificações acabam se apresentando assim compatíveis com as grandes vilanias. Talvez até porque a pessoa fez algo tão extraordinário que abaixa um pouco a guarda, considerando que já adquiriu uma certa imunidade, e daí que acontece exatamente o contrário. O homem velho já se levanta meio encabritado, reclamando, dizia Monsenhor Escrivá, os seus foros perdidos. E de repente a pessoa sucumbe. Ele propunha mortificações pequenas, mas constantes. Até utilizando essa expressão, a nossa mortificação deve ser como o bater do coração. E sempre com 4 finalidades, como nos propõe a teologia: a do domínio de si mesmo, dizíamos antes, de integração do corpo com a alma. Naquela mensagem do Papa São João Paulo II, na primeira mensagem de Quaresma dele, ele falava algo que me parece muito sugestivo. Diz: o homem é ser composto de corpo e alma. Alguns escritores contemporâneos apresentam essa estrutura composta do homem sob a forma de estratos e falam como exemplo de estratos exteriores na superfície da nossa personalidade, contrapondos aos estratos em profundidade. A nossa vida parece estar dividida entre estratos e desenvolve-se através deles. Enquanto os estratos superficiais estão ligados à nossa sensualidade, os estratos profundos são expressão da espiritualidade do homem, isto é, da vontade consciente, da reflexão, da consciência, da capacidade de viver os valores superiores. Mas vai dizer que a prática desses, ou que o desempenho desses estratos mais profundos estão condicionados pelos estratos mais da superfície. Ficam condicionados.
E uma pessoa que se deixa levar assim de modo descontrolado pela atração que lhe produz o prazer, mas passando da medida daquilo que é dignamente aceitável, dentro dos limites da dignidade humana, essa pessoa compromete, ela fica embotada pelo tanto de coisas que ela fica consumindo com a sua curiosidade, com a sua vista, ou com a sua audição, ou com o seu gosto, ou com a sua sexualidade, e vai perdendo a capacidade de percepção daquilo que é mais profundo. Vai percebendo a realidade daquilo que diz São Paulo, o homem animal não é capaz de perceber as coisas do Espírito de Deus. De modo que uma das finalidades da mortificação é precisamente a de humanizar-se, o domínio de si. Para além disso, também a mortificação ela pode ser encarada como uma fonte de purificação interior, quase como um modo abrasivo de se desprendendo do resíduo que os meus pecados vão deixando em mim, gerando até um certo apego, uma inclinação a voltar a cometê-los, um deleite ao voltar a me recordar deles. E para além dessas duas finalidades, domínio de si, fonte de purificação interior, também é uma forma de participação da obra da redenção. São Paulo faz uma afirmação que também é chamativa, diz: completo na minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Está afirmando que Cristo não padeceu tudo aquilo que deveria para promover a redenção do gênero humano. Ou seja, que deixou algo para que nós completemos. Por mais que seja pouca coisa. E para que depois aplique, ele faça render e aplique para uma multidão de pessoas. Como ele fez com aqueles 5 pães e 2 peixes do molequinho, quando Cristo queria dar de alimento, queria alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Cristo falou: é suficiente, me dá esse pouquinho. E ele alimentou todo aquele povo e ainda recolheu 12 cestos cheios das sobras. Nós, quando colocamos um vencimento nosso, oferecemos a Deus, como chama a atenção o Papa na encíclica Spe Salvi, lá no ponto número 40. Eu trouxe, mas não vou citar aqui, deixo aí na descrição, lá nos comentários, fixado nos comentários, para que você possa consultar por tua conta. Mas quando nós oferecemos um pequeno vencimento nosso, alguma coisa que estava nos mortificando, ou seja, estava nos custando viver, da circunstância em que estamos, no trabalho que realizamos, na convivência com uma pessoa, nós colocamos nas mãos de Deus algo que depois Cristo, que Ele vai poder utilizar para promover a redenção de uma multidão de pessoas. E por fim, uma quarta finalidade para as mortificações, que é a principal delas, a mais elevada, a nossa identificação com Cristo. Isso que dirá São José Maria Escrivá, no finalzinho lá da 14ª estação da Via Sacra que ele compôs, muito piedosa. Nesse período aqui da Quaresma, as pessoas até levam a sua oração com uma frequência maior. Ele conclui assim, sintetizando tudo isso que a gente foi falando a respeito de que a mortificação também continua fazendo muito sentido. Diz lá: morrer pela mortificação para que Cristo viva em nós pelo amor. Quais mortificações? Se alguém quiser inspiração para quais mortificações abraçar, São José Maria Escrivá, nesse livrinho de sempre nosso aqui, Caminho, no capítulo Mortificação, dá várias sugestões. Vou me deter só em uma e depois a gente faz o nosso exame de consciência. Essa frase feliz, a piada que não te escapou da boca, o sorriso amável para quem te incomoda, aquele silêncio entre a acusação injusta, a tua conversa afável com os maçantes e os inoportunos, ou não dar importância cada dia a um pormenor ou outro, aborrecido e impertinente das pessoas que convivem contigo, isto, com perseverança, é que é sólida a mortificação interior. Aquele comentário que você engoliu, aquela brincadeira que todo mundo ia rir, mas a pessoa interessada ia ficar humilhada, e que você então se conteve. Essa frase considerada feliz, a piada que não te escapou, e tudo isso, de fato,
fonte de mortificação interior. Na sequência diz, não digas essa pessoa me aborrece, pensa, essa pessoa me santifica. E fala aqui da pontualidade, dos minutos heróicos para acordar, para ir dormir, para cumprir as próprias obrigações. Enfim, vamos pedir a Nossa Senhora, mestra do sacrifício escondido e silencioso, que para nós o jejum, a mortificação sempre façam sentido. E não só isso, que nós consigamos transmitir também essa mesma convicção para as pessoas que temos ao nosso redor. E desse modo, então, nos prepararemos para evitar todo o pecado. Nós, se tivermos pecado, voltaremos com mais segurança para Deus. Nos colocamos em condições de cumprir sempre em tudo a vontade de Deus. Desenvolvemos essa sensibilidade para a necessidade dos outros e atingimos essas 4 finalidades que acabamos de considerar. Vamos fazer um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Encaro o jejum que me é proposto pela Igreja, tanto na Quaresma quanto ao longo de todo o ano, como algo que efetivamente é necessário para que eu consiga viver para Deus, solidário com Cristo, e assim evitar o pecado e tudo que o induz a ele, restabelecer minha amizade com o Senhor e estar melhor disposto para cumprir sempre em tudo a sua vontade. Considero que o jejum na minha vida cristã me capacita para viver ainda mais para os outros, solidário às suas necessidades. Estou sempre disposto a privar-me de algo para socorrer espiritual e materialmente as pessoas que Deus coloca ao meu lado. Sou generoso com meu dinheiro e demais bens no socorro dos pobres. Além do jejum, procuro também praticar aquelas mortificações que eu preciso para ser melhor e para relacionar-me bem com as pessoas, passando por alto aquilo que nelas me desagrada, talvez oferecendo pelo seu próprio bem espiritual tudo o que supõe para mim o sacrifício de lidar com seu modo de ser e suas atitudes. Tenho presente que as mortificações, tais como Deus espera que eu as viva, ditadas pela razão e pela fé, são fonte de união com Jesus, porque me purificam, me fazem participar da obra da redenção das almas e favorecem que Ele viva cada vez mais em mim. Peço à Virgem Maria, mestra do sacrifício escondido e silencioso, que esta Quaresma seja memorável, porque de modo mais profundo e decidido me propus a ter a mortificação em minha vida, com palavras de São José Maria, como o bater do coração. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.